Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre os clientes que ficam inadimplentes na sua loja, recuperam o crédito e querem comprar novamente. E como é que você deve tratar essa situação dentro da sua loja? Se você deve continuar com o mesmo limite ou baixar, ou até mesmo negar a venda. Mas antes de eu falar sobre conteúdo para você, eu vou pedir para que você assine o nosso canal do YouTube. Afinal, essa é uma dúvida que veio daí, de um lojista. Quando um cliente fica inadimplente na nossa loja, pode ser por várias situações. As mais comuns são: alguém da família ficou doente, faleceu um ente querido, ou o cliente eventualmente ficou inadimplente, ficou desempregado. E quando isso acontece, é normal que nesses períodos algumas lojas deixam de receber a parcela em dia. Enfim, nem todas ou todas, depende realmente da condição financeira que esse cliente acabou ficando, mas acabam tendo alguma situação. Quando isso acontece, a gente precisa tratar cada cliente de forma individual, tentar realmente entender o que aconteceu com ele. E para fazer isso não é uma tarefa fácil. Você precisa verificar qual foi a situação que ele passou e como é que está a vida financeira dele depois dessa situação. Tá? Para fazer isso, você precisa consultar a SPC, Serasa, verificar como é que está o nome desse cliente na praça e como era o comportamento desse cliente dentro da sua loja, antes disso tudo acontecer. Essa é até a forma mais tranquila, mais fácil aí de você conseguir solucionar. Porque nesse caso, o teu cliente ele realmente passou por uma situação financeira complicada. Mas existem os casos daquele cliente que não aconteceu nada disso e acabou ficando inadimplente. E aí, como é que você vai tratar esse cliente? A primeira coisa que você precisa ter é uma política de crédito dentro da tua loja. Então você precisa ter as regras que se o cliente ficou, por exemplo, 30 dias vencido, você não faz mais venda para ele. Estou aqui colocando isso como um exemplo. Ou se o cliente ficou 60 dias, você negativa ele. Eu sugiro você negativar o cliente antes, mas para o exemplo, pode ser essa regra aí. Então você precisa tratar essas situações. Quando o cliente recuperar o crédito dele, ele pagar tudo que ele deve para você, você precisa fazer uma reanálise dele. E para fazer essa reanálise, você precisa consultar os órgãos de proteção ao crédito, verificar como é que foi as consultas dele durante esse período em outras lojas e em algum determinado momento você tem que inclusive reduzir o limite desse cliente. Só que para fazer isso também não é algo muito fácil, isso requer muito estudo. Eu sugiro você utilizar uma ferramenta que auxilie você a tomar essa decisão. Poderia aqui colocar para você algumas sugestões de política, enfim. Só que isso é algo subjetivo, você vai acabar perdendo vendas. Ou daqui a pouco vai vender para quem não deveria. Tá? Então, essa é uma resposta difícil de dar sem ter uma ferramenta para a tomada de decisão. Porque você tem aquele cliente que talvez ele já chegou no limite do que ele pode ter de concessão de crédito. Que se passar dali, ele vai novamente ter dificuldades para fazer esse pagamento e vai ficar inadimplente. E aí tem uma outra situação. Se uma outra loja deu o limite ou ele passou essa mesma situação numa outra loja e essa loja manteve o limite, você manteve o limite e ele conseguiu comprar num outro comércio, vocês todos vão sofrer com inadimplência. Porque vai começar a virar uma bola de neve para esse cliente, para esse consumidor, e ele não vai conseguir pagar. E no final das contas, ou ele vai ficar inadimplente por isso, ou já que ele percebeu que vai ficar inadimplente, vai tentar comprar o máximo possível no mercado, aí, na praça, e vai ficar com o nome estourado. Então o ideal é para esse tipo, quando você tem esse tipo de cliente, você já está com o seu crediário com um tamanho que requer uma ferramenta para você fazer essa análise de crédito. Espero que tenha ajudado e até a próxima.